7 motivos que podem fazer o seu visto americano ser negado. Querem saber quais são? Então, vamos lá! Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os 7 motivos que podem levar o seu visto americano ser negado. Estão preparados? Então já pega o papelzinho, anotem aí para a gente tentar minimizar os erros e conseguir ter o tão sonhado visto americano, ok? Então, o primeiro é preencher o formulário DS-160 errado. Bom, gente, o que é esse formulário? É um formulário que ele recolhe dados de pessoas que estão querendo um visto americano, que vão fazer o pedido do visto americano de uma forma legal, né? Então, o que acontece, gente, prestem muita atenção. Quando você for preencher esse formulário, ele tem que estar com todas as informações super corretas, porque lá na frente, quando você for trocar o seu tipo de visto, quando você for fazer um pedido de um green card, por exemplo, você vai ter que dar informações que estão no seu formulário DS-160. Vou dar um exemplo. Eu, quando fui fazer a entrevista do meu green card, eu tive que falar tudo que eu tinha colocado no meu formulário há anos e anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro visto para vir de turista para o país. Então, se eu tivesse mentido, feito alguma coisa errada, quando eu tivesse que fazer esse processo de novo, eu poderia ter problemas, porque as informações não iriam bater. Então, quando você for preencher ele, primeiro, preencha assim, com o maior cuidado. Você consegue preencher ele em português, então quando você colocar a setinha em cima, ele vai traduzir o que está escrito. Preenche em português, não tem problema. Se tiver alguma coisa lá que você tem que comprovar, por exemplo, onde você trabalha, ou quanto que você ganha anual, coloque só informações que você tem realmente como comprovar aquilo, né? Então não vai colocar algo que não existe e depois ele fala assim, olha, tudo bem, mas agora eu quero ver na prática isso daí, realmente se é verdade. Então, um dos primeiros motivos que levam o consulado americano negar o seu visto é se você tem esse formulário preenchido errado. Então, cuidado, ele tem que estar perfeitinho para não ter problema. O segundo motivo é desconhecer o seu processo. Pois é, gente, dependendo do tipo de visto que você vai tirar, ele vai ter vários processos, várias etapas. E elas você tem que saber exatamente do que se trata, as informações que estão sendo passadas. Quando você vai mudar de visto, o seu advogado vai te dar um processo desse tamanho que lá tá a sua vida inteirinha. Então, pega esse processo e realmente estude, entenda o seu processo, entenda a etapa que você tá, para você não correr o risco de ter problemas. Em segundo lugar, é desconhecer o processo. Bom, gente, dependendo do tipo de visto que você vai tirar, os processos são diferentes e as etapas são diferentes. Então é importante que você tenha bem claro o seu processo, o que você vai fazer. Por exemplo, tô dando entrada num processo, num visto de trabalho, entender exatamente qual que é o seu processo, as informações que estão lá dentro e a etapa que você está, para você não ter problema. Principalmente porque nos seus processos você vai precisar comprovar algumas coisas, ter alguns tipos de documento importantes dentro dele. Então, é importante que você saiba tudo que está sendo colocado dentro do seu processo para não correr o risco de negativa. E aí, tudo isso é o que leva ao terceiro lugar, que é a divergências das informações, né? Então, você colocou um documento lá, falou algo nos seus documentos, no seu processo, e na hora da entrevista, na hora que você for falar com o consulado, você ter essa divergência nas informações que você colocou e o que você falou. Então, saiba bem, vocês viram, gente, 1, 2 e 3 é exatamente para você entender o seu processo e realmente saber tudo que está sendo colocado lá dentro. Em quarto lugar, é aplicar para o visto errado. Gente, existem vários tipos de visto americano que dão green card, que não dão green card, né, que são temporários ou não. E aí, para te ajudar realmente a ver qual o seu visto que se encaixa com o seu currículo ou com o que você realmente precisa, é importante você falar com o advogado de imigração para não correr o risco de você dar entrada num visto que não condiz com o seu currículo ou com o que você está precisando. Eu já ouvi falar várias pessoas que quiseram tentar fazer o visto sozinho, deram entrada num visto
que não condizia com o histórico dele profissional e aí ele teve o visto negado. Então, muito cuidado. Inclusive, gente, vou abrir um parêntese aqui do cuidado que você tem que ter quando contratar um advogado de imigração. Teve uma empresa muito grande aqui nos Estados Unidos que eles faziam muitos vistos americanos. E aí o que aconteceu? Eles começaram a fazer os vistos de trabalho criando provas para que as pessoas fossem aprovadas. Então, por exemplo, você uma pessoa que deu entrada num visto de habilidades excepcionais, né? Que ela realmente é muito excepcional no que ela faz e aí ela pode dar entrada nesse visto, no EB2 e no EB2NW, né? Que o NW você não precisa nem de um sponsor, porque você é muito bom, né? Nem de um sponsor. E aí, esse escritório, essa advocacia, eles estavam criando documentos para que essa pessoa realmente fosse muito boa e ela pudesse dar entrada nesse visto. Só que a pessoa nem sabia que esses documentos estavam sendo criados. E aí, ela passava pela primeira etapa, que é poder trabalhar, ter a permissão de viagem, receber o Social Security. Então, ele achou que estava tudo bem. Só que na hora de ir para a entrevista do Green Card, eles tiveram problemas, porque quando chegar lá, eles têm a sua vida inteira nas mãos. E aí eles tiveram acesso aos documentos que falava que ele já tinha feito alguns cursos, que na verdade não era verdade, né? E aí eles têm acesso a várias coisas. Eles tiveram acesso aos cursos que estavam lá, que na verdade aquelas pessoas nunca tinham feito esses cursos, né? E eles nem sabiam que no processo esses cursos estavam inclusos por não conhecer realmente o processo deles. Então, eles tiveram um problema por conta disso e perderam a chance de ter um visto americano. Então, muito cuidado quando você contrata um advogado para não passar por esse apuros, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui embaixo também o site dudaconecta.com.br, que são empresas que eu realmente recomendo, porque eu sou cliente deles, inclusive, a minha família, seguidores também são clientes deles, então eu super recomendo, tá? Então vão lá no Duda Conecta e aí vocês já podem ter acesso tanto advogado quanto contador, quanto imobiliário, enfim, tem tudo lá para vocês das empresas que eu recomendo, tá? Bom, voltando. Então, aplicar para o visto errado pode te dar negativa e às vezes é irreversível, então cuidado. Em quinto lugar, não apresentar os documentos necessários, né? Nessa hora vocês precisam ser muito organizadinhos, porque tudo que foi falado no processo, todos os documentos que você disse que você poderia comprovar, precisam estar com vocês. Uma dica que eu dou é assim, até coisas que eles não pedem de documento, e se você achar importante porque você falou no seu processo, leva junto com você. Eu fui na entrevista do Green Card e eles pediram alguns documentos que não estavam na lista, né? Por exemplo, ela pediu para mim, na hora, os extratos bancários da minha conta de todos os meses que eu estava trabalhando na empresa. E eu levei porque eu quis levar, mas não porque estavam pedindo. Então, assim, tudo que você tiver de documento já organiza para não chegar lá e eles pedirem algo importante e negarem o seu visto. Ou falar assim, olha, eu não tenho como aprovar agora, você vai ter que vir uma outra vez e apresentar os seus documentos corretos. Então, muito cuidado porque isso pode te negativar. Sexto lugar, dizer que você vai trabalhar no país se o seu visto não é de trabalho. Gente, muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa tira assim um visto de turista e aí na hora de passar para a entrevista fala, ah não, eu vou para lá, vou conhecer, vou passear, vou aproveitar para fazer uns trabalhos extras, né? E não pode, gente, aqui é muito certo, se você vem com visto de turista, você tá vindo turistar, nada mais. Se você tá vindo com visto de estudante, você tá vindo estudar, nada mais. Se você tá vindo com visto de trabalho, aí sim você pode trabalhar. Então, cuidado para não falar coisa que não condiz com o tipo de visto que você tá dando entrada. Em sétimo lugar, chegar tarde na entrevista. Gente, americanos, eles são muito pontuais. E se você não for, eles veem isso como muita falta de respeito. E uma coisa que eles têm, tanto americano quanto principalmente o pessoal do consulado, é que eles entendem assim, se você quer muito aquilo, você tem que realmente fazer da forma correta. Se não, deixa para quem tem mais comprometimento que você. Então, gente, se marcou lá 5 horas, você tem que estar lá no horário, não se
5:1, 5:2, 5:3. Gente, minutos conta como desvantagem para vocês. Então, assim, sejam extremamente pontuais e já vão acostumando, porque americano é pontual tanto para iniciar um evento quanto para terminar. Então, aqui tem data de início e de término e eles seguem isso à risca. Bom, gente, então esses são os 7 motivos que pode negativar o seu visto. Lógico que assim, quando se trata de imigração, é muito difícil a gente ter uma receitinha de bolo, ó, faz isso, isso, isso que você não vai ser negativado. Infelizmente não tem como, porque eles lá dentro mesmo, eles mudam de opinião, vai depender muito da pessoa que te atender, vai depender muito do agente consular que te atender, do dia que você for, e eles mudam, assim, as regras internas muito fácil, então não tem uma receitinha de bolo. Então o que a gente pode seguir é as formas mais corretas possíveis pra gente não ter problema, tá certo? Me segue lá no Instagram, gente, que eu sempre falo sobre morar nos Estados Unidos, eu mostro o meu dia a dia também, como que é viver aqui. Se você não segue, vai lá, tudo Orlando Oficial. E se você quer mais dicas de imigração, comenta aqui que eu falo pra vocês, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!